estudiosos na Rússia, em torno desse livro, foram construindo, conseguindo elaborar uma cronologia muito rigorosa dos eventos do livro. Mas uma cronologia exata, né? E é curioso porque o Pushkin, numa nota que está aí no livro, diz assim: os acontecimentos desse livro estão organizados segundo a cronologia, segundo o calendário. Segundo o calendário. Tá? Ele diz isso, mas no livro ele não diz a data, mas vai dando pistas, assim, e por meio de uma série de informações, os caras conseguiram fazer estabelecer uma quantidade de datas bem precisas, inclusive de dias. Em que dia, em que mês, em que ano aconteceu aquilo. Entendeu? Há vários sinais, assim, aproveita referências à lua, ao tempo, a datas de feriado, datas religiosas, e vai fazendo as contas e chega a datas precisas. Vamos ver se ele nos concede essa chance de ver processando. Enfim. Aí vocês podem perguntar, mas qual é a importância disso? Bem, lembre-se que ontem eu falei que uma das características do livro é que focalizava, ou tinha como matéria, contemporâneo, mundo contemporâneo, próximo do autor. Tá? E essas datas vão comprovar isso e vão dar até uma profundidade para isso, porque eu também mencionei que um dos dados, uma das datas básicas assim, do livro era a revolta decabrista, né, que está como uma sombra, que acompanha esse livro como uma sombra, assim como a invasão napoleônica também acompanha o livro como um antecedente. Tá? Então foi feita essa cronologia, eu reuni aqui a minha maneira, mas esta cronologia. Então vejam só. O primeiro capítulo se passa no inverno de 1819, primavera de 20. Então, o primeiro capítulo é o Onegin chegando para acompanhar o seu tio moribundo, né? E depois aparece ele em São Petersburgo, etc. Então, o livro vai se passar a partir dessa data até 24. Tá? Isso é em que todos os fatos do livro se passam de 19 a 24. Aí nós vamos chegar aqui nessa. Quando aparece no romance, Tatiana tem 17 e Olga 16. Dessas informações que eu tenho, esta é a única que suscita alguma polêmica, assim. Mas essa é bastante aceita, essa faixa de idade, 17, Tatiana, Olga 16. Tá? Muito jovem, mas isso é normal. Para a época, isso é perfeitamente normal. O Onegin encontra o narrador em 1820, em São Petersburgo, nas Noites Brancas. Noites Brancas, portanto, primavera. A primavera e o verão é a época das Noites Brancas. Né? No final da primavera começam as Noites Brancas. Então aqui ele vai encontrar em São Petersburgo em 1820. O quarto capítulo, que é o Sermão de Onegin. O Sermão de Onegin vem depois da Carta de Tatiana, em 1820 também. Então a concentração dos fatos está aqui. Agora, o sonho de Tatiana é no dia 5 ou 6, à noite, de 5 para 6 de janeiro de 1821, que é a véspera do aniversário dela. Essa aqui, por coincidência, é a data daquela, acho que no Brasil chama Dia de Reis. Dia de Reis, etc. Na Rússia é o dia em que se dão presentes, não se dá presente de Natal, mas dá presente no dia de Reis.
Então, aquele sonho, nós vamos ver esse sonho, vamos ver, eu não vou deixar de ver. O duelo ocorre em 14 de janeiro de 21, uma semana depois do sonho. E nós vamos ver que nesse sonho, ela já vê no sonho o Onegin matando o Urinsky. Ela passa o dia envolvida com as premonições, aqueles rituais de adivinhação, das tradições populares. Quando tem o sonho repleto de monstros e tal, ela vê entre as ações, os eventos do sonho e tal, a situação em que a Onegin mata o Urinsky, uma faca no caso. Mas o duelo ocorre uma semana depois e, de fato, ele vai matar o Urinsky. No dia do duelo, a Onegin tem 26 anos, e Urinsky 18 anos. Então, vejam, o Onegin é uns 8 ou 9 anos mais velho do que a Tatiana. Tá? E esse Urinsky é muito mais novo. Tá? Então, essa cronologia é interessante, mas está faltando uma parte, acho que tem uma continuação. Ah, tem essa setinha aqui, né? Como é que a gente faz? Eu tenho que apertar aqui, né? Desculpa. Porque ainda tem umas coisas que eu queria. Será que é para cá? Aqui, ó. Ele reencontra a Tatiana casada em 824. E o 8º capítulo, que é essa situação aqui, vai do outono de 24 até a primavera de 25. Então, toda essa situação, ele que encontra a Tatiana casada e assedia, insiste e tal. Com a Tatiana se dá na transição de 24 para a primavera de 25. Lembra-se o seguinte: 1825 é o ano da revolta decabrista, que vai ser em dezembro, no final do ano. Primavera é abril, maio, né? E a revolta vai ser em dezembro. Por essas datas, muita gente, inclusive na época do livro, na época da publicação, dizia que o Onegin vai ser um decabrista. Ele está escalado para ser um decabrista. Seria o próximo passo da história, seria ele se entregar à revolta dos decabristas. Isso poderia estar naquele capítulo que o Pushkin queimou e deixou cifrado, já que ele deixou desenhos em que aparece, como eu mostrei, as pessoas focadas, alguns silhuetas de amigos deles que foram presos e enforcados nessa revolta. Inclusive o general, fugiu o nome desse general, é um cara muito importante, tem até ruas lá na Rússia com o nome dele. Que ele dizia que era o homem mais inteligente, Pushkin dizia que o jeito mais inteligente que ele tinha visto. E havia uma silhueta desse. Então, tem essa situação. Essas datas são uma curiosidade que esses pesquisadores tenham rastreado essas datas com tanta exatidão, né? Então, eu queria mostrar para vocês isso. Bem, mas isso é só para começar a nossa aula hoje, porque ontem eu falei muito, me perdi aqui em uma série de especulações e tal, e ficou faltando ler alguma coisa e comentar concretamente as passagens, né? Eu só li é até ridículo, eu só li a dedicatória, a primeira estrofe. É uma vergonha. Mas convém ler um pouquinho mais. Tá? Continuando nesse primeiro capítulo, depois eu vou passar para outros. E eventualmente, vou fazendo comentários a partir do que está aqui. Né? Então, eu já li a estrofe 1, mas vamos à estrofe 2 do primeiro capítulo. Tá? Esse início do livro é muito rico, assim, sobretudo tendo em vista o que vai vir depois. Então, vamos ver a segunda estrofe. Para quem não lembra, a primeira estrofe é aquela, entre aspas, em que ele fala do tio, que está moribundo, que ele vai ter de cuidar.
Então, a segunda estrofe diz: assim pensava um jovem leviano, na poeira de sua carruagem, pela graça de Zeus soberano, herdeiro de toda a sua linhagem. Então, ele começa o livro com umas aspas, você não sabe o que é, e aí, na segunda, diz: assim pensava. Ele vai dizer que esse é o pensamento de alguém, né? E é uma maneira curiosa de dizer que ele está numa carruagem, diz que está na poeira da carruagem. Na carruagem poeirenta. Isso foi. Essa história de pela graça de Zeus soberano é importante porque o Pushkin, como eu comentei, não é um sujeito ligado em religião. A região nacional do local em que ele nasceu. Ele não era ligado. Ele era desinteressado desse assunto, né? Então, as referências aqui, as divindades são só gregas. É uma coisa que deve ser observada. Herdeiro de toda a sua linhagem. Então, já sabemos que o personagem é um herdeiro, não é um profissional, alguém que trabalha, que tem uma... é um herdeiro. O que ele faz na vida? É um herdeiro. Aí, continuando, amigos de Ruslan e Lyudmila. Aí começa. Como assim, Ruslan e Lyudmila? Eu tento explicar que isso aqui é um livro, é um poema que o Pushkin escreveu pouco antes de começar o Evgeny Onegin. E é um poema narrativo também, baseado em histórias populares, antigas, medievais, lendárias, entendeu? Que faz parte daquele esforço que eu mencionei na última aula de coletar, registrar, aproveitar essas tradições orais, populares, né, que não tinham esse estatuto da literatura escrita. Faz parte desse esforço todo. Então, quando ele diz amigos de Ruslan e Lyudmila, eis meu herói, quem o vê se admira. Desde já, sem rodeios, num estalo, permitam-me agora apresentá-lo. Onegin, meu velho camarada, nasceu às margens do rio Nevá. Então vejam, vou parar aqui só um momento. Ele está dizendo que vai apresentar o Onegin, mas ele retarda um pouquinho, né? Ele fala assim, eis meu herói, 15, desde já, sem rodeios, no estado, vamos apresentar, mas já está atrasando, né? Permitam-me agora apresentá-la. Meu velho camarada. Então ele é apresentado como alguém que o narrador conhece. Não é alguém que ele imaginou. Tá? Então ele já está se situando dentro do mundo real. O narrador faz parte da realidade, do mundo histórico, real, e o Onegin também, porque é velho camarada, ele conheceu. E nasceu às margens do rio Nevá. O que significa as margens do rio Nevá? Significa em São Petersburgo, na capital do Império Russo. Aí tem uma guinada na estrofe que eu mencionei, que as estrofes têm muitas vezes guinada. Quem sabe o leitor nasceu por lá? Ele desvia do assunto e começa a falar com o leitor, né? Onde foi pessoa renomada. Então, ele já está se trazendo o leitor para o mesmo mundo do Onegin e dele mesmo. Então, nós já temos aí 3 faixas de personagens, né, presentes aqui. O leitor, o narrador e o herói do livro. Todos no rio Nevá. Todos na Rússia, na época, e no rio Nevá. Entendeu? Então, é muito sintético, de maneira muito rápida, sintética, ele vai incorporando dimensões, assim, que não... Aí vem, digamos, o dístico final, que muitas vezes o Pushkin aproveita para acrescentar uma informação meio paralela, meio indireta, às vezes jocosa. Só. Um dia andei ali, no rio Nevá, eu também, mas o ar do norte não me fez bem. O próprio Pushkin põe uma nota e diz, escrito em Odessa, eu acho que ele escreve, eu acho que é isso, escrito em Odessa.
né, na nota 1, ele põe umas notas. A Bessarabia. O outro que é escrito. Bessarabia, é isso. Escrito na Bessarabia. É aquele episódio biográfico que eu mencionei na última aula, em que ele é forçado a se retirar da capital e enviado lá para o sul, no caso, a Bessarabia, a Moldávia. Lá ele começa a escrever o livro. Então, o ar do norte não me fez bem, é uma maneira indireta de dizer que não estava sendo, não foi bem recebido lá, foi obrigado a sair. E aqui ele incorpora o narrador ao Pushkin, identifica o narrador com o Pushkin. Tá? Então você agora tem o Pushkin, o leitor, o narrador e a Onegin. Tá? Agora ele vai para Strofe 3, ele vai falar, continuando, apresentando o herói dele. Né? Após bem servir o soberano, seu pai, só vivia endividado. Dava 3 bailes todo ano. Por fim, acabou arruinado. Onegin teve a ajuda do destino. Uma francesa educou o menino, depois um Messier a substituiu. O garoto era levado, mais gentil. Monsieur Labbé, francês sem recursos, para poupar o aluno da dor, tudo ensinava com bom humor, evitava sermões e discursos. Doce era sua repreensão, passeando no jardim de verão. Então, ele descreve a infância do Onegin como uma infância privilegiada, assim, educado por estrangeiros, né? Não passa por nenhuma dificuldade, embora o pai tenha acabado arruinado. Mas isso não se traduz em vida precária para essa classe dominante. Tá? É bom lembrar aqui o seguinte, que na Rússia, durante essa época em que o capitalismo estava ingressando assim, de maneira incipiente, o dinheiro não era tão predominante, então predominava mais a terra. Você tinha terra, você tinha condições de sobreviver com terra. A terra fornecia renda, fornecia empréstimos, entendeu? Então você podia viver bem sem dinheiro, com terra. Isso é uma característica aqui de muitos níveis, vocês vão ver. Né? Aparecem nobres, pobres, empobrecidos. Vejam, quando o Pedro Grande, 100 anos antes, cria uma nobreza, ele distribui terras, distribui títulos de nobreza, mas de uma maneira diferente do que se fazia na França. Na Rússia, o filho do senhor de terra, os filhos, todos os filhos herdavam, todos os filhos homens eram herdeiros. Na Europa Ocidental, na França e tal, era só o primogênito. E dessa maneira, o patrimônio se mantinha concentrado em poucas mãos. Da maneira como foi feito na Rússia, esse patrimônio original, vastas regiões de terra, iam sendo divididas a cada geração. Entendeu? E 200 anos depois, podia aparecer um príncipe, um conde pobre de dinheiro. Né? Mas como tinha muito prestígio na sociedade, arranjava empregos, recursos e tal. Então é uma situação diferente. É aquela situação que eu comentei, são formas importadas, mas com conteúdos e processos peculiares à experiência histórica local. Né? Continuando aqui, na 4ª estrofe. Quando a idade da rebeldia veio a Evgeny, jovem formado, tempo de esperança e melancolia, o Monsieur Labbé foi dispensado. Onegin livre, dá gosto vê-lo, corte da moda no cabelo, roupas iguais aos dandies londrinos, enfim entrou nos salões mais finos. No francês tinha desenvoltura, falava e escrevia à vontade.
na mazurca era uma sumidade, primor e grão-mestre nas mesuras. Pronto, a sociedade decidiu, ele é inteligente e é gentil. Então, ele continua assim, apresentando o Onegin dessa maneira meio superficial, de uma pessoa de uma vida frívola, né? E assim vai. Eu quero destacar aqui, na estrofe 7ª, na página 44, em que ele diz assim: sem o ardor e a necessária crença para privar-se da prosa da vida, era incapaz de ver diferença entre iambo, coreu e outra medida. Iambo e coreu são formas de versos, formas de metrificação, está na metrificação greco-latina. Então ele está falando, sem o ardor é necessária a crença para privar-se da prosa da vida, era incapaz de ver diferença entre o iambo, coreu e outra medida. Teócrito e Homero maldizia, poetas antigos, mas Adam Smith, para ele era poesia. Fez-se abalizado economista, ou seja, ele tinha sempre em vista como a nação enriquece sem rimas, de que vive, do que faz seu tesouro, por que não necessita de ouro quando dispõe de matérias-primas. O pai não entendia essa história e punha suas terras em penhora. Então, essa estrofe é interessante porque vai caracterizar o Onegin como sujeito interessado em assuntos práticos, econômicos, fazer dinheiro. Embora ele não trabalhe em nada e não faça dinheiro nenhum, é só teoria. Ele está interessado nas ideias do Adam Smith. O Adam Smith é um dos principais, digamos, ideólogos do liberalismo econômico e filosófico, enfim, que é a filosofia da ordem burguesa, que estava se consolidando naquela época. É bom ter isso em mente, porque isso aqui é escrito em 1823. 1823. O Brasil estava tendo a independência do Brasil. Tá? E eu já vi pessoas dizendo, não, que na Rússia os intelectuais não conheciam os pensadores europeus, liberais. Está aqui na primeira estrofe, no primeiro capítulo, entendeu? Conheciam, eram assuntos discutidos, e eu comentei com os colegas na última aula, antes da aula, que eu vivia lá nessa época, antes disso, um pouco, 20 anos antes disso, o Jeremy Bentham, que é o grande filósofo do liberalismo, morou lá, passou anos lá, escreveu um livro lá na Rússia, em São Petersburgo, entendeu? E aqui no livro vai citar outros nomes menos... Na estrofe 42, as damas da alta sociedade, ele diz, embora uma ou outra seja capaz de citar sem o Bentham, tanto faz. São as damas da sociedade que citam o Bentham. Pois é, que está... Quer dizer, entendi. 42, né? Isso, página 62. Então, esse Say também é um economista, tá? Liberal, mas menos conhecido, pelo menos da minha parte. Mas, então, você vê que vai introduzindo no livro, em paralelo, os temas antigos, da antiguidade, Teócrito, Homero, Ovídio, e os pensadores atuais da época, os contemporâneos, Adam Smith, Bentham. Tá? É legal isso, professor, porque tem a ver com tudo que você falou também antes da aula, né, de que o Marx foi lido, na Rússia primeiro. O Marx, todos esses autores,
né? O Sé e o Bentham eram economistas vulgares, por causa do valor de utilidade. Já o Adam Smith era alguém mais interessante, porque falava de valor do trabalho. E aí eu achei curioso, que as damas se interessam pelo Sé e pelo Bentham, e o rapaz aqui se interessa pelo... Essa é uma especulação interessante, né? Isso aí é um negócio curioso, porque já que você mencionou, não custa nada falar isso, né? Eu estou fazendo digressões, mas eu acho que é informações que vocês gostariam. Ela está comentando o seguinte, eu estava lembrando que o Karl Marx, o primeiro volume do Capital, a primeira tradução publicada no mundo foi na Rússia. E foi uma tradução legal, oficial. Entendeu? E mais, quando o Karl Marx morreu, estava doente, a doença que se estendeu durante uns 5, 6 anos, ele não podia mais produzir como produzia. Nesse período ele continuava mantendo correspondência, estudando e tal. E o Engels, que era um grande amigo dele, disse o seguinte um dia, eu chego lá no escritório do Karl Marx, o que está em cima da mesa dele? Só texto em russo. Ele tinha aprendido russo e estava estudando estatísticas econômicas da Rússia. Por quê? Porque ele começou a receber cartas e mais cartas, e aí visitas pessoais de russos, do movimento revolucionário da época, que tinham lido o livro dele e apresentavam questões. Mas escuta, você lá diz isso, aqui no nosso país é assim. Havia diferenças, porque ele fez um livro sobre a Inglaterra. Não é que é totalmente diferente, mas aí ele começou a se interessar pelo negócio, começou a se corresponder, tem até um livro no Brasil muito interessante, publicado por essa editora Boitempo, que são os escritos do Karl Marx sobre a economia russa no final da vida, cartas que ele escreveu. Enfim, isso aí é só para vocês terem uma ideia de que não se trata de um país isolado. Eu estou cansado de ouvir isso. Não é isolado. Ao contrário. Antes, nós é que estamos isolados dele, se alguém estivesse. Antes, esses que dizem que estão. Não estão, eles conhecem muito, estudam muito. Sempre foi assim. E aqui, nessa época, mais ainda. Eu falei sobre o Voltaire, não falei que e assim, sucessivamente. Mas aqui, há um detalhe interessante nessa estrofe, que é a questão da poesia e da prosa. Essa estrofe que eu li anterior, sobre Teócrito, Homero, há um paralelismo assim, curioso entre prosa, poesia, economia e arte, entendeu? E rima e coisas não rimadas. Então, e tem esse disco final. O pai não entendia essa história e punha suas terras em penhora. Quer dizer, o pai não administrava nada, não queria saber, queria aproveitar a vida, ia fazendo empréstimos, dando bailes, e não interessava. Aí ele vai... Bom, temos aqui na estrofe 8 uma coisa interessante também. Tempo, página 45, caso vocês estiverem no livro, tempo para enumerar, me falta tudo mais que sabia Evgeny. No entanto, sua ciência mais alta, aquilo no que era mesmo gênio, que era para ele, desde a mocidade, o trabalho, a dor, a felicidade, o que ocupava noite e dia sua indolência e melancolia, era a ciência da paixão do amor, que Ovídio cantava com graça, e pela qual findou em desgraça sua vida de revolta e ardor. Na Moldávia, em estepes insanas, tão longe das terras italianas. Ocorreu isso, que o Ovídio foi banido pelo imperador para esta região, para a região na beira do Mar Negro, muito próximo à Moldávia. Então, o narrador traça um paralelo entre a situação dele e a do Ovídio. São coisas interessantes, assim, faz um marco histórico. Né?
Mas aí seria uma crítica ao certo romantismo? Não sei. Seria? Pode ser. No caso do vídeo? Não. Porque a gente sabe que o Pushkin era romântico, por essência, né? Mas ao mesmo tempo ele aí já está criando uma raiz do romanesco, né? Mesmo sendo em prosa, porque tem a questão do realismo, né? Da coisa do homem, não sei, eu não sei. Não sei se entendi. Eu não sei. O Pushkin tem muita influência do romantismo, mas ele é já muito imerso no ambiente do realismo, se você observar, né? Porque é tudo, como eu falei, é o contemporâneo, tem datas, tem locais, tem um fundo histórico, então eu não sei, eu confesso que nesse caso eu não sei bem o que dizer. Agora, o romantismo está presente, sim, nós vamos... Porque, por causa da paixão, né, que ele fala, a ciência mais alta era a ciência da paixão do amor. Mas isso não precisa ser romântico, porque este personagem, o Onegin, não é romântico no sentido de idealizado. Ao contrário, ele não é idealizado, ele é bem ambíguo, né? A sedução no nível mais... A do Onegin mais quantitativo, assim. A arte de amar é mais cafajeste E na arte de amar tem sugestões práticas de como seduzir as mulheres. técnicas de sedução. Entre o Augusto e o de Lusíada, porque a grande rivalidade entre o Ovídio e o Virgílio. O Virgílio escrevendo em fez o que o Augusto queria. Você lê a arte de amar é divertidíssimo. É como se fosse um manual de como seduzir. Cafajeste de como seduzir, mais cafajeste. Lembro bastante aqui o Onegin. O Onegin. Na nudez ele vai falar isso, ele vai começar a falar fingir, O que a né? Tatiana responde para o Onegin, você na verdade quer apenas ter a fama de sedutor, perfeitamente ouvido. Pois é. Aí, curioso, está vendo? Isso aí eu não sabia. Bem, então, essa apresentação dele é muito longa, se a gente for se detiver nisso, não vai... Mas, enfim, talvez fosse interessante, né, ir lendo assim. A gente pode pular aqui essa estrofe 15, na página 47, vai fazer uma descrição do cotidiano dele, do cotidiano de frivolidade. Na página 47, a estrofe 15, diz assim: na cama ainda, mal nasce o dia, me dão cartões de letra bonita. Que é 3 convites. Quem diria? 3 casas clamam sua visita. Baile, jantar, festa de meninas. Em qual vai brilhar o meu traquinas? Por onde começa? Não interessa. Para as 3 dá tempo. E sem pressa. Em trajes matinais por hora, na cabeça um longo bolivar, é um chapéu. Onegin caminha no boulevard e lá passeia, sem ver a hora, até que o breguet alerta no bolso, avisa que agora é hora do almoço. Então, esse breguet, eu vi esse dia no romance do Balzac, esse relógio, um relógio francês, era chique assim da época, né? Relógio breguet. Então, o que nós temos aqui? Uma descrição em que o sujeito usa a marca de um relógio. Ele menciona a marca, e vai mencionar 2 vezes depois, né? A marca de um relógio. Tá? E um tipo de chapéu, Bolivar, um chapéu chique. Né? Eu falo Bolivar porque, embora seja homenagem ao Simão Bolívar, é francês e a pronúncia é francesa. Tá? Então a gente tem que
No original também, ele rima Bolivar com Boulevard. Eu tive sorte de poder usar as duas palavras, rimas do original. Pô, é uma grande ajuda, né? Isso é muito bom. Quando acontece, é um sonho. Né? Então, bom, isso aqui também é interessante. Ele gosta dessas descrições de farra, de festa, entendeu? Sobretudo nesse início da carreira aqui. Então, essa estrofe 16 é um exemplo. Está escuro, ele sobe no trenó, toca em frente, o grito que é um apelo, na sua gola de castor o pó, de neve brilha, cor de prata e gelo. Corre para o Talon, um restaurante. Tem certeza, Cavierin o espera em sua mesa. Entra, a rolha voa até o forro. O vinho do cometa sai num jorro. Aí vê. Você consegue ver a imagem. Consegue ver a imagem, né? Isso aqui é o seguinte, esse vinho do cometa era um negócio também da moda na época, como um breguet. Era uma safra de champanhe especialmente prestigiada, porque havia, naquele ano, houve no ano dessa safra, um cometa no céu. Então ficou conhecido como o vinho do cometa. Esse contexto aí é importante. Eu pus na nota aqui uma explicaçãozinha. Mas, como eu estou falando, então nós estamos vendo aqui um negócio que, do ponto de vista de hoje, uma coisa quase jornalística, assim, uma crônica, né? De tão contemporâneo que é, tão preso àquela época, às referências imediatas, né, da época. Então isso é muito interessante, né? Eu vou fazer sequência. O rosbife sangra apetecível. Não, continua a esbórnia, né? Porque, o que acontece no restaurante. O rosbife sangra apetecível, trufa, luxos dos anos juvenis, fina flor da cozinha de Paris. E de Estrasburgo a torta imperecível. Entre o Limburger, queijo forte, e o ananás dourado. Mas que sorte! Essa lista de pratos aqui está no livro, está lá, entendeu? Eu tive que encaixar aqui nos meus versos essa loucura aqui, entendeu? Esse Limburger, Estrasburgo, a torta de Estrasburgo, inclusive existe, você pode ver o que é o raio dessa torta. São pratos históricos, tá? Então, novamente, aqui ele está descrevendo um restaurante festivo e tal, da maneira mais crua, assim, né? Aí, olha só, agora vem uma guinada interessante, na 17. Ó. A sede exige mais uma taça para a carne gorda diluir, mas o breguet soa, o tempo passa. Hora de um balé novo assistir. Juiz teatral de rigor implacável, adorador volúvel e instável, de atrizes de gestos sedutores, cidadão honorário dos bastidores, aneguem dispara rumo ao teatro, onde qualquer um acha normal aplaudir um entrechat banal, vaiar Fedra e Cleópatra a cada ato e saudar Moina em alto brado, só para em volta ser notado. Então, aqui, faz questão de usar palavras francesas, entrechat, falar de Fedra, que é a peça do Racine, Cleópatra é outra peça, aqui é Shakespeare, Antônio e Cleópatra, né? E essa Moina é uma outra peça de um escritor russo, está lá embaixo, eu explico, de Vladislav Ozerov. Então, aqui aparece o teatro. E daqui para frente vai falar um monte de teatro, muita coisa. O teatro nesse livro é muito importante. Aqui no primeiro capítulo, ele vai ser importante como tema, local, tá? Local de distinção social,
porque é uma oportunidade de se distinguir aqueles que vão do teatro dos que não vão ao teatro. Tá? E veja que Onegin não é só um frequentador do teatro, ele é nos bastidores. Ele vai aos redutos mais exclusivos, né? Conhece atrizes e tal, é um admirador, etc. E a tal ponto que ele pode até falar com desdém do público comum. Já se cria uma distinção secundária dentro daquele ambiente distinto, né? A próxima estrofe é uma lista de nomes. Eu não vou falar, mas é uma curiosidade, assim, quantos nomes ele incluiu numa única estrofe? Nomes de bailarinos, escritores e atores. É muito impressionante, essa estrofe 18. Rubens, você pode comentar algo nessa estrofe 18? Pode. Chamou a atenção? Diga. Você tem essa nota que você esclarece quais são todos os nomes. Tá. Mas no final diz assim, nos 2 últimos versos, lá no abrigo dos bastidores, vivi meus jovens dias e madures. Quer dizer, agora o narrador, agora é em primeira pessoa. É o narrador. É o próprio Pushkin, não é? Isso me é o Pushkin, é o narrador Pushkin. Mas eu achei como autor, eu vou até escrever aqui, mas peraí, isso aqui é autor, mas é porque o Pushkin é outro. Aí o Pushkin. E depois, em outros vários momentos, ele também recorre à primeira pessoa e se insere. Insere. Mas aqui eu acho que é o primeiro. Eu também acho que é o primeiro. É ele mesmo aqui, não é? Quer dizer, eu narrador, Pushkin, vivi. É isso. É notável. É sempre isso. Ele não se satisfaz em falar. Hã? Não. Na estrofe seguinte, ele segue na primeira pessoa, num diálogo, numa invocação às musas. Né? Para você ver, essa vai ser uma tônica do livro. Ele começa a falar dos personagens, e tal, de repente ele passa a falar de si e esquece os personagens. Ele diz, pô, eu tenho que falar de mim também, eu também sou legal. E depois... E depois ele fala assim, depois de estrofes, depois ele fala, mas assim, e o Onegin? Por onde anda? Vamos falar de novo do Onegin. É isso mesmo. Eu acho que na cooperativa, acho que você chega a ter um momento em que o Homero se dirige a um personagem, falando... ele não fala na primeira pessoa, mas se dirige ao personagem na segunda pessoa. Mas isso aqui realmente é um passo além, mas já existe uma época antiga. Mas são momentos assim, muito raros. Assim, você vai encontrar dois. Não, mas aqui é diferente, porque aqui ele se inclui no mesmo plano de ação do personagem. No mesmo lugar, Exatamente. Porque assim como o Onegin era, como é que ele diz a expressão, que a expressão é genial, cidadão honorário dos bastidores, ele também vive meus jovens dias e adultos nos bastidores. É muito inovador, né? Como narrador, é extraordinário. Acho que falando de si mesmo, só exílio, né? Homero não, a não ser nesses raríssimos momentos. Sim, é diferente do que está aqui, porque é uma coisa discretíssima. A não ser no exílio, que aí ele fala da própria vida, mas também não ocupando um terço, né? E se esquecendo completamente do que vai ser narrado. Né? Isso é totalmente diferente. Mas esse comentário é muito interessante, porque na minha reflexão vem a seguinte ideia. A gente costuma, com 68 anos, eu ouvi muita coisa, né? Mas passa a vida tendo a impressão de que descobrir algo inovador é ótimo. Mas será que é ótimo? Será que isso é tão importante? Quer dizer, será que não é mais importante o que aquilo significa? O que aquilo nos permite alcançar, vislumbrar? O que você está dizendo é que, muitas vezes, aquilo que nos parece inovador é antes o desenvolvimento de algo que vem de longe. Né? Você estava assim, Hesíodo já havia isso, né? Sem dúvida, havia em outros lugares também. É uma possibilidade, algo que está potencialmente presente. Uma pessoa escreve, dependendo do ânimo do escritor, isso pode acontecer, não é uma tão... Não é como descoberta na matemática, na ciência, não é assim, entendeu? Eu pelo menos meu palpite seria esse. Mas o João,
quando ele diz lá, no abrigo dos bastidores, vivi meus jovens dias e ardores, tem outra coisa. Ele está se apresentando como alguém mais velho. Ele está se apresentando como isso já passou. Agora eu sou um homem velho, não faço mais isso. Isso vai, se você construir a vida desse narrador aqui, você vai ver que tudo isso ele escreveu já vivendo no campo, isolado. Ele fala isso, entendeu? Que não quer mais saber de nada, né? E então tem essa informação aqui tem esses versos tem uma informação também relativa ao enredo, a distribuição dos personagens no enredo, que ele é um homem mais velho, que conheceu esse lugar quando novo, e onde conheceu a Nieg, mas agora ele está mais velho, lá viveu os dias ardores e não tem mais ardores, já passou, já está frio, né? E tanto que na estrofe seguinte ele fala como ela nos apontou assim: ó minhas deusas, por que sumiram? As deusas do teatro, né? Ó minhas deusas, por que sumiram? Ouçam minhas palavras de pesar. São vocês ou as substituíram por outras indignas de seu lugar? Ainda ouvirei seus cantos de novo? Verei a alma encarnada no voo da terpsícore russa outra vez? Essa palavra é bacana, é terpsícore. Terpsícore é a deusa da dança. Isso aqui é o seguinte: ó, verei a alma encarnada no voo da terpsícore russa outra vez. Então ele está se recordando de uma dançarina que para ele era deusa, já que eu vou ver, já passou. Agora, não custa nada, poxa, já que vocês são especialistas, eu apontar aqui essa curiosa rima que eu inventei aqui de cantos de novo encarnada no voo. Uma rima que não é muito católica, digamos assim, né? Porque novo e no voo, muda a tonicidade, mas pelo menos tem os os todos ali, né? É um jeito, cara, é muito difícil isso aqui, muito complicado, isso aqui eu suei. Mas foi um jeito assim, até divertido, né? Desviando-se da rima, mas fica interessante, né? Meu triste olhar não verá vocês, rostos amigos na cena vazia, focando o lonhão desiludido na luz daquele mundo perdido, frio espectador da alegria. Só me resta o silêncio do bocejo e a lembrança de um morto desejo. Então, vai acentuando aquela ideia de que passou um tempo, ele tem saudades, né, e escreve com nostalgia daquilo, né? Então, é um contraste entre o Onegin, cheio de vigor, né, que sobe a escada do teatro, e esse cara que narra, que está bocejando, e o desejo dele está morto, né? Bom, essa estrofe 20, eu vou ler também, porque eu acho que ficou interessante. Teatro cheio, camarotes brilham, na galeria o aplauso urge, na plateia poltronas fervilham, e ao subir a cortina ruge. Semi-etérea, um brilho cristalino, submissa ao mágico violino, com um bando de ninfas ao redor, lá está Istômina, a melhor. Se apoia na ponta de um pé só, o outro gira no ar, lento à toa. Súbito salto, súbito voa, como da boca de Éolo voa o pó. Torce e distorce o tronco sem parar, bate um no outro, os pezinhos no ar. Descrevendo essa Istômina, que é uma criatura que existiu, é uma bailarina que existiu, a Avdotia Istômina, tem aqui as datas e tal. E ele se refere a essa bailarina
e faz uma descrição muito viva, muito cheia enfim, eu acho bonito isso aqui, entendeu? Voa como da boca de Éolo. Éolo é o deus grego do vento, me parece, né? Do vento. Ele sopra o pó, então ela voa como o pó dela. Enfim, e isso aí, como o João está falando, ele parou de falar do Onegin. Acabou o Onegin, acabou tudo. Ele está falando das artistas que ele viu, ele, narrador, viu no teatro. Minha querida, acabou o Onegin. Ficou para trás. Está correndo lá de lado para cá, Pegou. porque ali foi uma ação teatral, no início, antes dessa parte, uma verdadeira ação teatral. Viu o cara correndo para cá, correndo lá. Olha, olha para o relógio aqui, que agora você tem mais 5 minutos para ir lá. E eu fiquei, nossa, tempo passando rápido, ele correndo para ser visto. Aí, de repente, a gente passa para ele assim, como ele faz sempre, né? Você está num lugar, personagem num lugar, e de repente cai para outra coisa, se quiser. Mas de alguma maneira, se você vê a continuidade dessas estrofes, você vai perceber primeiro um jovem aproveitando o reformar-se e depois tem o outro lado. Faz um contraste. Parece assim, até uma obra que você vai. Não é assim, coisa. Faz um contraste e permite que você veja em perspectiva, assim dizendo, isso aqui é tudo bonito, né, mas passa. Exatamente. Vai passar, vai sumir, vai acabar, não vai existir mais. Entendeu? Aí vocês lembrem aquele verso da dedicatória. Notas do coração da amargura. Tá? Essas coisas existem em paralelo. Né? Daqui ele vai seguindo falando do teatro, é muito interessante, mas a gente não vai poder falar mais nada se estiver nisso. Eu quero, no entanto, apresentar assim, a vocês só uma coisa. Né? Eu acho que o teatro, aqui nesse livro, eu falei, é importante, tem várias funções. Tá? Uma delas é esse aqui, como tema. É um assunto do que é falado, a referir-se a todos, dançarinos, músicos, é um assunto relevante. Outra que é um lugar onde essa classe letrada dominante e tal se distingue dos outros, dos que não estão lá. Mas tem outra coisa. O teatro também vai ser, daqui para frente no livro, vai persistir no livro, como uma metáfora. Quando aparecem os salões da nobreza, os ricos, com seus bailes, suas festas, o comportamento deles, as falas, são descritas como uma encenação, tá? É artificial, contraposto à vida natural de Tatiana, no campo. Então, nós temos o teatro como metáfora da vida artificial da alta sociedade. As pessoas nessas situações teatrais são personagens, não são elas mesmas, não tem autenticidade. O caso do Onegin começa a se aproximar dessa ideia. Ele não tem a fonte da angústia dele e da perplexidade dos demais provém em grande parte disso, que ele não tem assim um conteúdo autêntico que se possa delinear, a gente possa identificar o contorno. E ele mesmo não sabe qual é, ele é uma fachada, entendeu? Então, o teatro é a metáfora disso. E, por último, ainda, o teatro é uma forma de narrar o livro. Nós temos aqui nesse livro coisas que não são comuns em poesia, que são diálogos em versos, diálogos rimados. Tem situações em que começa por exemplo, aqui na página 110, a Tatiana conheceu o Onegin, está abalada, está pensando se vai escrever a carta. Está angustiada. Na página 110, na estrofe 17. E ela chama a babá.
nós vamos falar dessa história de babá, porque isso aqui é muito relevante, essa história de babá. Personagem secundário, mas extremamente, como são muitas vezes personagens secundários. Eles criam uma perspectiva que dão profundidade aos personagens que estão à frente. Essa babá é chave de muita coisa, eu vou falar sobre isso. Ela vai ser mencionada até o túmulo da babá. Uma das cenas mais bonitas do livro é quando a Tatiana fala do túmulo da babá. Então ela chama a babá aqui. Não posso dormir, está tão abafado. Abra a janela e sente comigo. Fecha aspas. Então, é um personagem falando com o outro em discurso direto. Não tem narração aqui. São só as falas dos personagens. Abra a janela e sente comigo. Tânia, o que você tem? É um enfado. Vamos falar sobre o tempo antigo. Mas sobre o que, Tânia? Antigamente, na lembrança, eu tinha presente tantas lendas e histórias reais, de mocinhas e forças infernais. Mas, Tânia, a mente escureceu. O que eu sabia, esqueci. É o fim. Tempos duros chegaram para mim. Acabou-se. Conte o que viveu. Quando era moça, e o que sentia? Você se apaixonou algum dia? Ora essa, Tânia, ninguém na vida, então, sequer falava de amor. Senão minha sogra, falecida, me mandava para o inferno. Que horror! Mas como foi que você casou? A vontade de Deus assim mandou. 13 anos eu tinha, e meu marido, menos ainda, o Vânia, querido. 2 semanas lá em casa, cedo, aparecia a casamenteira. Meu pai deu a bênção costumeira, chorei amargamente de medo. Desfizeram minha trança chorando, levaram-me à igreja cantando, fui morar com uma família estranha, mas você nem está me ouvindo. Ah, babá, é uma angústia tamanha. O que é essa aflição que estou sentindo? Então, veja, tudo isso que eu estou lendo é um diálogo teatral, isso é teatro. Entendeu? Então, no meio do livro, entra o teatro como técnica de narração. E outra coisa, vocês percebem que são falas assim, muito espontâneas. Você pode dizer, esse tradutor aqui deu um toque muito contemporâneo. Não, não é não. Se fizerem isso aqui pomposo, solene e complicado, está errado. Entendeu? Porque isso aqui é assim, é natural, familiar, doméstico, íntimo, direto, entendeu? Simples. É assim porque precisa ser assim. Porque nós temos aí, Tatiana é babá. A Tatiana é a expressão no livro da paixão autêntica, da vida rural, de uma opção histórica para o país que provinha da experiência rural e não da experiência urbana. Tem toda uma série de desdobramentos aí. E a babá, mais ainda, é uma expressão das classes populares. Entendeu? O próprio Pushkin teve uma babá, a qual ele se manteve a qual ele se manteve amigo e estreitamente ligado na vida adulta, a qual foi para ele fonte de informações preciosas sobre lendas, histórias, vocábulos e coisas populares que ele aproveitou, entendeu? E então, isso aqui que eu mencionei é a respeito do teatro, a importância do teatro nesse livro. Calhou de, enquanto fazia isso aqui, ter elaborado algumas teses. Uma tese minha é essa, que é o peso do teatro no livro, a importância, tem várias funções. Tá? E essa aqui é uma delas, como forma de narrar, que entra no meio do livro. Né? Também é um fator um fator que reforça a perspectiva realista do livro, do realismo. Nós estamos vendo esse diálogo aqui, né, uma situação bem concreta, bem direta. Muito bem, então, essa digressão teve, bom ponto de partida, esse início aqui do nosso livro, né, esse primeiro... Posso fazer uma pergunta? Por favor. Você responde na hora que você achar conveniente.
Você falou, é uma linguagem popular, mas a gente está há 2 séculos atrás. Aí seria para uma pessoa, um curso hoje, um jovem, vamos falar assim, qual é como ele lê esse texto, que inclusive tem uma quantidade grande, acho que é você que menciona no prefácio, mais de 20.000 palavras do vocabulário dele, as pessoas sempre mencionam. É claro que quem lê com uma ortografia moderna, quer dizer, já faz 100 anos, em 1918, né? Correto. A ortografia da época, né? Acho que deve ser difícil de ler. Não entendo nada de russo, eu pergunto. Não precisa. Como é? Porque quando você traduz de um modo que eu acredito que talvez fosse como você lesse na época, uma linguagem que a gente vai indo junto. Mas os cursos hoje, eu não sei se lê assim. Você tem razão, são 200 anos. Né? As línguas são dinâmicas, elas se transformam, evoluem, se modificam, não há nenhuma possibilidade que seja de outra maneira. Né? Porém, o leitor contemporâneo percebe que nesse trecho está se usando uma linguagem diferente do outro. É uma linguagem popular da época. Continua antigo, mas é distinta da outra linguagem também da época. Você entende? Cria-se uma faixa de distinção tão sensível como se fosse atual, porém de uma outra época. Isso nós podemos ver em livros antigos. Aqui, eu acredito, então, que o estudante russo seja exposto à literatura do século XIX com muita frequência. Né? Não, sim, isso aqui para poder ter uma familiaridade. Né? Porque em certas línguas isso não acontece. O atual, mal ler 2 séculos atrás. Né? Essa pergunta tem algumas coisas que eu não sei como responder. O fato que eu conheço é que é muito conhecido, até hoje esses versos são muito conhecidos, são memorizados espontaneamente, sem esforço, porque eles têm uma musicalidade muito forte, muito envolvente, uma sequência, uma fluidez muito... Então as pessoas memorizam com muita... espontaneamente quase. São usados assim nomes de loja, à toa, todo pretexto é usado, entendeu? Agora, não só esse livro, na obra em geral. Quanto aos 23.000 palavras que você mencionou, é o seguinte, não é esse livro que tem 23.000 palavras, é que reuniram a obra do Pushkin, uns filólogos lá no Rússia, e começaram a fazer um dicionário com todas as palavras que estão presentes nesses livros, nos livros dele. Mas todas, não aquelas curiosas, todas, mesmo que seja uma palavra trivial. Sapato, nariz, todas. É um léxico. Isso aí é uma coisa que se faz. E deu 23.000, o que é um número muito alto. Muito, mas muito alto. Eu uma vez vi o Antônio Reis falar que um cara de nível superior conhecia 20.000 palavras. Eu tinha um lexo de Shakespeare, mas o especialista até aqui do lado que tinha 22.000 palavras. Pois é, então, por aí você vê. Então é uma faixa, mas é um nível muito alto. E deve ser, quem fez esse léxico do Shakespeare também deve ter verificado que é um nível muito alto. Porque outros escritores da época dele tinham muito mais baixo, 1/10, já dá para fazer uma obra, entendeu? Já dá para fazer uma obra completa com 10. Mas isso significa o seguinte, como nesse caso do Shakespeare, é a abrangência dos assuntos, a abrangência do trabalho, da matéria, entendeu? Esse esforço de abranger o máximo, isso é um traço característico, isso reflete o número de palavras. Entende? Essa parte que a babá aparece, eu fiquei lembrando na aula passada, você falou da influência que, por exemplo, você falou do Voltaire, mas também do Diderot. No Sobrinho de Rameau, é interessante porque o filósofo ele fica de cara
com a franqueza fora do comum com que o sobrinho de Rambo fala, se expressa. Né? Ele fica assim, é como se fosse o encontro do letrado com o povo, que fica, caraca, mas essa pessoa fala, né, para lembrar a imagem só para misturar um pouco as coisas, a imagem que o Mário de Andrade fala do sertanejo. Eles falam como se tivessem, tem uma passagem que ele fala, como se, de um inesperado susto, como se apalpassem as imagens com as mãos. Né? E aí, essa coisa do popular que é muito natural mesmo. Né? E aí, como você falou que teve o escritor teve influência, né, de alguma maneira da educação francesa, ele aparece aqui nas notas, o sobrinho de Rameau especificamente tem falas muito assim, né, muito corriqueiras, muito espontâneas, né, e aí eu fiquei pensando que não sei, não só a Babá, mas de uma maneira tatiana incorpora esse linguajar comum. Incorpora, Né? é verdade. Tranquilo. Não, é isso mesmo. Existe subjacente no livro essa contraposição. Não é esquemática e tal, nem sistemática, mas existe como que pressionando, dando uma tensão interna ao livro, que é do mundo, digamos assim, da força histórica que a Tatiana expressa e aquela que o Onegin traduz, que conduz o Onegin, digamos. Né? Então, tem essa diferença, assim. Que, grosso modo, seria o campo, a cidade, o nacional, o estrangeiro, o popular, o nobre. Isso se desdobra em uma série de duplos, assim, né? Isso é que dá riqueza a uma obra literária. Você ter esse conteúdo presente, né, é que dá profundidade ao livro. Senão fica um blá blá blá. Fica uma série de efeitos, né? Agora. Na estrofe 31, 21, logo depois, página 112, que a Natália falou agora, tem uma imagem tão bonita da espontaneidade do coração da Tatiana. Diz assim, com Marielle na mente e a pena em punho, numa carta escrita sem rascunho. Muito bom. Pois é. Bom, aqui então, não custa nada, a gente pode ir para essa questão da carta. Tá? A gente pode ver isso aqui. Olha só, continuando então, isso é interessante, ela vai passar da conversa da Babá, o autor vai passar da conversa com a Babá para a carta. Não é? É como se, na verdade, embora a Tatiana não estivesse ouvindo a Babá, fosse a Babá que, com a falta de entendimento dela, que estivesse abrindo caminho ainda mais para a Tatiana fazer aquilo que ela deseja, né? Escrever a carta. Então, olha só, continuando aqui, nessa estrofe 19, na página 111, onde eu parei de ler, né? Vale a pena continuar. Ah, Babá, terceiro verso, né? Ah, Babá, é uma angústia tamanha. O que é essa aflição que estou sentindo? Engasgo em soluços de repente. Minha filha, você está doente. Deus louvado, o Senhor nos proteja. O que você quer? O que deseja? Vou pingar água benta. A testa arde. Não estou doente, não tenho nada. Eu, Babá, sabe, estou apaixonada. Minha filha, Deus no livre e guarde. E a Babá, dizendo uma oração, benzeu Tatiana com a mão. Apaixonada, falou novamente, para a velha, em voz baixa e desolada. Filhinha, meu bem, você está doente. Deixe-me, estou apaixonada. Entretanto, a lua brilhava e com luz lânguida iluminava Tatiana, seu pálido encanto, o cabelo solto, as gotas de pranto. E num banco em frente, a heroína, a velhinha com um lenço que cobre a cabeça grisalha e seu pobre casaco de trabalho e rotina.
sob o silêncio inspirador da lua, o sono em tudo se insinua. O coração voava distante, enquanto Tatiana olhava a lua. E lhe veio uma ideia num rompante. Babá, puxa essa mesa. Ela recua. Traga papel e pena para cá. Agora me deixe, eu vou deitar. Até amanhã. Fica só no silêncio e a lua lança seu brilho imenso. Cotovelo na mesa, ela se atira. Com a Onegin na mente, a pena em punho, uma carta escrita sem rascunho, em que o amor inocente respira. Carta pronta, dobrada. Muito bem. Mas, Tatiana, essa carta é para quem? Então, essa é uma questão, é a questão que persegue o livro. Quem é Onegin? Tá? E essa é outra tese que eu tenho, que é a seguinte: o tema desse livro, a questão que faz esse livro vibrar e, enfim, tensiona todo o livro é quem é Onegin, o que é Onegin. Tá? E a questão é atacada de vários ângulos e vai persistir em aberto ao final, porque ele vai dizer que a gente, feliz daquele quem chega ao fim do romance sem ler o fim, uma coisa assim, eu não esqueci. É uma coisa que... Hã? É uma coisa assim. Feliz quem cedo à festa da vida deixou sem beber até o fundo a taça do vinho deste mundo, quem soube fazer a despedida de seu romance sem ler o fim, como eu de Onegin e ele de mim. Esse é o fim do livro, e é o seguinte, então, ele não leu o fim, você não, é um livro sem fim. E aí tem um negócio, rapaz, é isso. Como é que é aquela história? Presta um instantinho. É uma história peraí. É um negócio assim, tem um crítico na época chamado Belinsky, um dos brilhantes críticos russos que acompanharam toda essa... E ele, numa certa tirada, ele sintetizou esse livro, uma coisa com 3 expressões, assim. Estou tentando agora, eu digo que é assim, energia sem uso, acho que é isso, energia sem uso, vida sem sentido, romance sem fim. É um negócio assim, entendeu? Isso o cara falando há 200 anos, entendeu? Isso é um crítico, Belinsky, o mesmo que disse que esse romance era uma enciclopédia da vida russa. Por quê? Porque ele abrange, como eu disse, abrange os vários assuntos da vida histórica, cultural, social da Rússia, entendeu? Muito, consegue introduzir em 5.600 versos esses assuntos. Então a questão é isso, mas Tatiana, essa carta é para quem? E essa pergunta é feita aqui pelo narrador. Para o narrador. Daqui a poucas páginas, a mesma pergunta vai ser feita pela babá para ela. Vai receber a carta, mas essa carta é para quem? Você vê como é sutil o negócio, como é construído assim? Uma das coisas que constrói esse livro são essas antecipações. Sutis antecipações, que a gente só sabe que são antecipações quando algo ecoa aquilo mais adiante. Percebe? Isso dá uma coesão ao livro. Dá uma coesão sutil, assim, verdadeira, profunda, entendeu? Não é nada espalhafatoso. Agora, esse tipo de recurso acentua o efeito de teatralidade, né? Olha só, é isso mesmo. Porque volta e meia é isso, o narrador está, assim, a gente está acompanhando uma cena, ele começa a fazer um comentário e entra numa digressão, né, faz as intervenções dele, e aí de alguma forma ele convida a gente a olhar aquilo de fora e com um olhar crítico, né, também. E ele próprio critica as suas intervenções. Ele fala, será que eu não estou indo longe demais? Por onde é que eu estou indo agora que eu esqueci?
Perdi o fio da Ele meada. fala, é melhor parar agora, eu já estou quer ver? É uma forma de também adiar o desfecho penoso. Também é dia, mas Tragédia. mas isso que ele falou é interessante, um aspecto de teatralidade, né? A gente, é como se a gente estivesse participando de algo e de repente a pessoa retira a gente dali e diz, olha, isso é um palco onde está mostrando as coisas, né? É interessante. Então, isso aqui, vamos continuar então. Aí vem, essa carta é para quem? O narrador. E logo a seguir, continuando, ele para de falar de Tatiana, para de falar, e começa a falar de si. Conheci beldades inacessíveis, puras, frias, como a neve plana, implacáveis, incorruptíveis, insondáveis à razão humana. Eu amava seu orgulho elegante, sua inata virtude petulante, mas confesso, delas eu fugia, pois com pavor parece que lia a inscrição do inferno em sua testa. Perca toda esperança quem entrar. Para elas é desgraça amor inspirar. Criar terror, no entanto, é uma festa. Nas margens do levar o leitor, talvez, viu damas desse teor. Então, aqui, ele começa a falar, você pensa assim, mas o que isso tem a ver com o assunto? Né? É o contrário, a Tatiana é o contrário de tudo que ele está dizendo aqui. Ele vai criar o contraste, tá? sem ter aquele termo sintático que faz o contraste, a adversativa, né? Ele vai direto para o contraste. Tá? Aí ele continua. Sim, mas a gente vai entender. Continuando. Rodeadas de dóceis adoradores, vi algumas dessas raras criaturas que ouviam suspiros e louvores com frieza vaidosa e dura. E o que eu descobri com surpresa? Elas, com seu rigor e firmeza, que assustavam o amante acanhado, de novo o atraíam para o seu lado. Nem que fosse só por compaixão. Faziam um tom de algum adjetivo soar às vezes mais afetivo. E a cegueira incauta da ilusão lançava o amante de pouca idade no encalço da doce frivolidade. Então, de que vão acusar Tatiana? Aqui ele volta a Tatiana. Ele fez o contraste, e, percebe? Então, com a pureza do afeto, que a ninguém ilude ou engana, acreditar em seu sonho dileto, de armar sem artifício ou artimanha, de amar sem artifício ou artimanha, fiel ao sentimento que a acompanha. Então, o contraste é esse, que ela não tem artifício nem artimanha, então ela não é o teatro. Então, como o colega falou, de ser tão crédula e confiante, de ter imaginação vibrante, de ser rebelde por dom celeste, de ter alma voluntariosa, razão e vontade impetuosa, coração que contra tudo investe, vai o leitor negar seu perdão, a leviana audácia da paixão? E tudo isso aqui é o narrador. Ele parou de contar a história e está fazendo uma reflexão, uma espécie de compartilhando com o leitor uma reflexão, convidando o leitor a dizer, você vai condenar por isso? Ele está desafiando a moralidade do leitor, não é? Parece que é algo assim. E aí continua, são páginas que essa digressão vai longe. Tá? Agora, aí vejam só, na página, se vocês tivessem o livro aí, na página 117, no meio da estrofe 29, ele diz, depois de toda essa digressão, mas basta, é hora de trabalhar.
Quer dizer, tudo que ele está fazendo, toda essa conversa sobre as editoras, não sei o quê, vai citar uns amigos, ele não está trabalhando, está se divertindo. Aí fala, mas basta, é hora de trabalhar. Falo, e a tal carta não sai. Dei-me a palavra, e agora? Ai. Acho melhor tudo abandonar, pois sei que a pena meiga de Parny já saiu de moda por aqui. Esse Parny é um escritor popular na época, um poeta francês. A gente nem lembra mais, né? Mas o interessante é isso assim, ele se derrama por uma digressão à vontade, livre, que não tem compromissos com nada, desafia o leitor, meio que discretamente zomba do leitor, mas já é até a hora de basta, é hora de trabalhar, né? Interessante esse negócio. E aí, a estrofe seguinte. Ó cantor dos festins e da tristeza. É um poeta que era amigo dele, Baratinsky. Esse Baratinsky, por exemplo, a obra dele foi quantificada no livro, deu 2.500 palavras. O cara conseguiu fazer uma obra relevante com 2.500 palavras. Né? Mas é muito diferente. Então, ó cantor dos festins e da tristeza, se ainda estivesse a meu lado, eu lhe faria a indelicadeza de pedir um favor complicado, verter em mágica melodia a prosa estrangeira em que escrevia minha moça com a paixão no peito. Então, quer dizer, a Tatiana, além de escrever em francês, escrevia em prosa. Né? E ele está querendo apresentar essa prosa francesa, essa prosa estrangeira, em versos russos. Tá? Então, ele explica realmente assim, os bastidores do negócio. Ele traz para o leitor os bastidores de como surgiu isso aqui, do que foi feito para que isso exista. Né? Porque ele diz que ele tem a carta existe e ele tem a carta na mão. Não é? Existe, guardou a carta. O Onegin deve ter entregado para ele, não sabe o que aconteceu. Né? Os mistérios aí desse livro. É interessante, porque é uma forma de... é um documento, né? Sim, uma sim. coisa verídica. Pois é, isso mesmo. Aí vem a prosa estrangeira em que escrevia minha moça com a paixão no peito. Ele sempre se refere a Tatiana nessas palavras super claras. Minha moça, minha doce Tatiana, minha anjo. Não sei. O narrador totalmente, né, vidrado na Tatiana. Não tem meias palavras. Aí ele está falando sobre esse poeta, Baratinsky. Onde está? Venha. Porque esse Baratinsky, o que aconteceu? Esse Baratinsky sofreu uma punição na escola militar. Ele fez alguma coisa na escola militar e ele foi então, obrigado a ir para um lugar, para a Finlândia. A Finlândia é hoje um país, mas só se tornou um país depois da Revolução Soviética. Nunca tinha sido um país. Ela sempre pertenceu à Suécia, depois à Dinamarca, né? Depois à Rússia. E aí, com a Revolução, a Finlândia se tornou independente. Então, esse cara foi para a Finlândia, é um lugar também para as pessoas serem fazer esse poeta. E lá ele ficou sem direitos durante algum tempo, sem os direitos de cidadania. Durante um tempo, uma punição. Ele fez alguma coisa na escola militar que não gostava. Aí ele diz assim para o Baratinsky, onde está? Venha. Meus direitos a você transfiro de uma vez. No entanto, entre rochedos sombrios, com o coração alheio a elogios, sozinho sob o céu finlandês, você vaga com suas agruras, sem ouvir as minhas amarguras. Você veja, ele em vez de trabalhar, cadê a carta? A carta não sai. Ele está enrolando. Né? Ele está atrasando. Começou a falar do Baratinsky, por quê? Né? Aí, bom, parece que aí resolve via a carta. Esse negócio que ela falou é verdade, essa técnica de retardar as coisas, aí é uma
é um recurso, nesse livro, é um recurso geral assim, da literatura. Como retardar e acelerar o ritmo. Né? A carta está inteira à minha frente. Eu aguardo como algo sagrado. Em segredo, angustiadamente, leio e releio, jamais saciado. Quem nela inspirou tal ternura? E essa espontaneidade tão pura? Quem inspirou o doce contrassenso, perigoso, sedutor e imenso, da fala que vem do coração? Não sei dizer, mas está aqui. De um quadro vivo, um mero croquis, minha pobre e imprópria tradução. Como a ópera de Fray Schutz tocada por dedos de uma aluna, cansada. Bem, aí vem a carta, meus amigos. Então, o que é... Bom, acho que tem que tentar ler e comentar um pouquinho, não sei. É um pouco penoso isso, assim, a gente fica muito emocionado. Ela começa assim: escrevo para o senhor, que mais dizer? É como se dissesse assim: não preciso dizer mais nada. Posso parar a carta aqui. Não é? Escrevo para o senhor. A ação de escrever já diz tudo. Percebe? Então, é nesses traços que se revela assim, a lucidez dessa mulher. Né? Ela sabe o que está fazendo e deixa claro. O que eu ainda posso acrescentar? Agora sei. Está em seu poder, com seu desprezo, me castigar. Mas se o senhor, ao me ver sofrer, tiver um pingo de compaixão, não me deixará na solidão. Primeiro, pensei em manter segredo. Minha vergonha eu bem sabia. Nunca o senhor a descobriria. Se eu tivesse de esperança um dedo, de vê-lo aqui, não 2 ou 3, mas por semana, só uma vez, para ouvir sua voz e mais nada. Bom, dizer-lhe alguma palavra a esmo. Depois pensar, sempre o mesmo. Até a nova visita aguardada. Dizem que o senhor não é sociável, que a vida aqui ao senhor entedia. E nós nada temos de admirável, mas o senhor nos traz alegria. Isso é que é interessante. Você vê, o sujeito não está... ela sabe que o cara está entediado. Não obtém dali, daquele convívio com ela, não há nada de positivo, mas nos traz alegria. Né? Essa generosidade, assim, esse é outra face do negócio. O autor frisa muito o amor espontâneo, o sentimento sincero, mas essa generosidade também faz parte desse mundo que a Tatiana reflete. Ela é generosa com o que a superficialidade do outro, porque vê que ele está perdido. É como uma mãe com o filho, quase, entendeu? Uma mãe é assim, né? Então, aí ela passa a falar de si. Por que veio aqui nos visitar? Eu jamais o teria conhecido neste ermo perdido que é o meu lar. Nada disso eu teria sentido. O tempo, será, iria aplacar as ânsias de uma alma inexperiente, ela mesma. E um bom amigo de coração eu acharia, e com devoção seria esposa e mãe contente. Outro, não. No mundo a mais ninguém meu coração eu entregaria. Foi decidido escrito na lei, sou sua. É o céu que ordena e guia. Toda a minha vida foi uma promessa, desse encontro a premonição. Deus me enviou, a verdade é essa, e até o fim será o meu guardião. Aqui vem uma palavra que vai ter desenvolvimento. Será o meu guardião. Quando nós vimos o sonho da Tatiana, ele vai aparecer como guardião dela, numa festa de monstros. É muito curioso.
Ele vai ser o guardião. Né? Mas isso vai se desdobrar aqui, nessa carta por outra direção, vocês vão ver. Era com você que eu sonhava. Sem vê-lo, já me era querido. Então, veja, é como se houvesse uma aspiração assim, quisesse alguma coisa que não sabia o que era, e aí aparece uma figura que ela identifica com esse desejo, né? essa coisa que falta, que não se sabe o que é. Algo falta, não sabe o que é. Esse vai ser um tema recorrente. Meu peito ficava enlanguecido, quando na alma sua voz ressoava. Já faz tempo, não, sonho não era. Mal você entrou, eu me dei conta. Me vi em brasa, arrepiada e tonta. E pensei, é ele, isso é isso. Também pudera. Não é você que 1000 vezes eu ouvia, no silêncio, só comigo falando, quando nossos pobres eu socorria e a angústia me afligia, eu aplacava, quieta, rezando. Então, ela está se referindo aqui assim, às caridades, às ações caridosas que fazia com os pobres na vida rural. Isso era muito comum. Nas fazendas, as pessoas recebiam os pobres, às vezes, em romaria, e ajudavam, davam comida, essas coisas, né? E neste instante em que a mão escreve, não foi você, visão bela e breve, que no lampejo passou no escuro, se inclinou à minha cabeceira, sussurrou com afeição verdadeira, raras palavras de amor puro? Quem é você? Anjo protetor ou astucioso tentador? As minhas dúvidas dêem um fim. Talvez tudo seja um desatino da alma inocente que mora em mim. E diferente será o meu destino. Não importa, minha sorte entrego em suas mãos. À sua frente eu choro, são lágrimas que eu não renego. E sua proteção suplico e imploro. Novamente, veja, a proteção, guardião, anjo protetor. Tá? Então tem uma espécie de fragilidade, assim, de apelo à proteção que perpassa essa situação aqui. Mas ela põe em dúvida, quem é você? Anjo protetor ou astucioso tentador? Então, ela ainda tem um espaço para questionar a pertinência disso, mas ela não se importa com os riscos que está correndo. Essa que é a questão, ela não se importa. Imagine, eu vivo aqui sozinha, ninguém consegue me entender. Minha mente esgotada definha, e em silêncio eu hei de morrer. Espero você, com um só olhar, devolva ao meu coração a vida. Ou o véu do sonho pode rasgar uma censura merecida. Terminei, reler me dá pavor. De vergonha corre um calafrio, mas sua honra é o meu penhor, e nela com coragem me fio. Então, você observa que essa carta é escrita fora do modelo dos sonetos. Elas não têm o mesmo esquema das rimas, nem o número de versos, ela tem uma forma diferente. Ele abriu um espaço aqui totalmente diferente do resto para esse negócio. Manteve formas rimadas, mas não segue o padrão das demais estrofes. Uma das coisas que ressalta aqui é essa ideia de uma pessoa que precisa de proteção, que está sofrendo, que implora, né? Sua proteção, suplico, imploro.
pensem o seguinte, na época não era nada corriqueiro uma mulher, muito menos uma jovem, tão mocinha, tomar uma iniciativa desse tipo. Né? Ao contrário, cabia ao homem se declarar e tomar a iniciativa. Então, é algo que ela tem consciência disso. Tá? Tem consciência do risco que está se expondo aqui. Agora, tem essa estrofe seguinte, também é muito interessante. Tatiana ora geme, ora suspira. A carta treme na sua mão. A língua seca vira e revira. Tenta molhar o selo em vão. A cabeça para o lado se inclina. A camisola desliza, bem fina, por cima do ombro encantador. Mas do luar já se apaga o esplendor. Na neblina o vale clareia, o rio cor de prata desperta, a corneta de chifre dá o alerta. É o pastor que acorda a aldeia. Amanheceu, ninguém dorme mais. Para mim, a Tatiana tanto faz. Então, ele está dizendo assim, que passou a noite. Enquanto ela escrevia isso aí, a noite passou. Amanheceu, né? O esplendor da lua se apagou. Mas que faz essa descrição da língua seca, que não molha o selo, a cabeça que se inclina para o lado e a camisola que desliza, bem fina, é muito real, é muito concreto, entendeu? São traços físicos, assim, objetivos. E depois de tanta emotividade, tanto mundo interior, vem essa descrição física. E essa descrição física de objetos ganha profundidade, ganha emoção também. Entendeu? Então, essa foi uma lucidez do cara fazer essa transição. Assim. E o fascínio do narrador com Tatiana. Não para. Por cima do ombro Tatiana. Minha Tatiana. Tem um desenho aqui, meus amigos. No início do livro, quem tem... Será que eu consigo pôr o desenho aqui para vocês? Tem gente que não tem número, lá no início do livro. Deixa eu ver se eu consigo nos meus bagulhos aqui. Tem que estar na página 60, onde ela é a imagem da... Na página 70. Boa, Natália. Na verdade, é uma subversão. No início. Tem 70 embaixo. Não, 70 não, 170 na edição. Mas tem no desenho. Rubens, essa aqui? Por exemplo, tem dois. Tem dois. Eu pensei que aqui tivesse mais uma, mas não tem. Não sei se tem outra, foi essa que eu achei. Você não acha que é uma subversão que coloca ela na mão do outro? Porque, na verdade, quando eles me protegem, é porque a gente está falando daquela época, né? É uma subversão. Depois, essa imagem que faz dessa mulher, desse espetáculo se expondo, né, de uma maneira contra a ideia que passa a impressão que eu tenho que esse espírito do ela, olha, agora é só com você. Não, mas é isso. É isso. Né? Tanto que ela diz que sua honra é o meu penhor. Exatamente. Ela dá diz assim, para não dar... você vai manter segredo disso aqui. Exatamente. Fica tudo com o Eduardo dele. Não consigo... Esse daqui é um outro desenho que ele fez, é o desenho do próprio Onegin. E essa não parece uma coisa. E a nossa estrofe 32 também, aquela que você acabou de ler. Então é isso aí. Amanhã você lê para a gente em russo essa estrofe. Como é que é? Essa estrofe. Para terminar o curso, ele lê essa estrofe em russo. Que lindo. Aqui, ó. Aqui você vê, ó. A estrofe, Vale a pena. Tatiana Aragem. E aqui é o final da carta. Isso aqui é o manuscrito, em russo, o final da carta. É o final da carta. A edição russa. Isso. É o final da carta. E aqui também. Aqui é o manuscrito dele. Ele desenhava bastante. Ele desenhava bastante nas coisas, né? E
fez. Então, A Tatiana sempre está acompanhada, assim, duas coisas que sempre estão com ela são a janela, ela sempre está à janela, né, olhando a paisagem. a lua, é muito frequente, a lua. Hã? A lua romântica, né? A lua, que ele chama de Diana. Diana, a lua Diana. Acompanha muito, exatamente. Então, é isso. Eu acho que nós temos que encerrar, né? Aqui foi... Não. Mas provavelmente que amanhã você encerra lendo em russo as trocas de figuras. Tudo bem. Eu posso. Existe um grande ator soviético chamado Inokenti Smoktunovsky. Ele tem todo esse livro lido, a gente pode pegar, porque ele é ator, cara. Se vocês já viram um filme soviético chamado Hamlet. É uma coisa. É a peça Hamlet, do Shakespeare. Adaptação maravilhosa. É um negócio. Kazintsev. É absurdo. Ele saindo da Alemanha no cavalo. É absurdo aqui, cara. Preto e branco. É maravilhoso. É maravilhoso. Música do Shostakovich. É maravilhoso. A tradução a tradução para o russo é do Pasternak. Esse filme é muito especial. Chama-se Hamlet, do Kazintsev, e o ator dele é o Inokenti Smoktunovsky. E esse é o expoente dos atores russos, assim, da Rússia. Né? Ele já morreu. Mas ele, entre as coisas que deixou gravada, tem a leitura desse livro. Então eu podia tentar localizar ali essa carta, né? Já localizar, que é muito mais legal do que eu ler. Francamente. Eu estava lendo também. O filme de você. Hã? Em Rubens We Trust. Agora, amanhã eu vou falar um pouco sobre o narrador, tá legal? Que ficou faltando falar um pouco do narrador. Você tem uns textos selecionados aqui que são curiosos. Então tá. E outros assuntos que vocês quiserem também tratar, amanhã a gente trata. Fiquem à vontade, tá? Então é isso que eu posso oferecer. Olha, só que vocês fiquem felizes em abril do ano que vem.